Durante a audiência pública sobre transparência das eleições, em sessão da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, o senador Plínio Valério comentou a ausência dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral que recusaram o convite do Senado. O senador respondeu ao senador Eduardo Girão, que apontou o desrespeito à casa e à sociedade. O senador Plínio Valério manifestou sua solidariedade ao senador Girão e aos participantes da sessão e afirmou: é um desrespeito aos senhores, desrespeito a mim como senador e desrespeito ao Senado. Esses alguns ministros de quem a gente fala, Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes, eles têm que entender que no Senado nem todos estão calados. A exemplo do Girão, nós somos alguns que reclamamos sempre desse desrespeito, essa intromissão, essa usurpação que fazem. O senador lembrou: esse pessoal pensa que é semideus, que moram no Olimpo e não moram. Só uma instituição pode fazer algo em nome dos brasileiros que estão insatisfeitos, que somos nós, senadores. E esse desrespeito sempre constante, claro, cristalino que eles demonstram, a gente já tem 1000 motivos e dezenas de pedidos para empichar um desses ministros. O senador pediu o impeachment e disse: estamos radicalizando? Não. Estamos revidando? Não. A gente está dizendo que eles não são semideuses, não são donos da verdade. Esse ativismo político praticado por esses 3 ministros que eu cito não é mais aceitável. E como senador, a gente está na obrigação. Plínio Valério prosseguiu: essa questão de que o Barroso mente lá fora, quando fala que a gente quer a volta do voto impresso, mente descaradamente, presta um desserviço ao país e fica por isso mesmo. Como disse o companheiro aí agora, eles aceitam participar de live desde que seja de esquerda, mas não aceitam ir para o pessoal. É um desrespeito. O senador alertou: temos que enfrentar o Supremo Tribunal Federal e acabar com isso enquanto é tempo. Enquanto é tempo, daqui a pouco vai ser tarde. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, a Casa permanece omissa porque os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de um ano, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Federal Paulo Martins, eu disse inclusive na última sessão histórica que nós tivemos na semana passada sobre ativismo judicial que o desrespeito não é apenas ao Senado e à Casa Revisora da República. O desrespeito é quem nos colocou aqui. É a quem nos colocou aqui.
Então, somos parlamentares eleitos diretamente pelo povo. Se alguém quiser fazer ativismo político de alguma forma, vai lá e se candidata. Ali é o local. Aí você vai ter voto, vai ter representatividade. Mas cada um no seu quadrado. É isso é uma coisa tão elementar. Mas eu continuo apostando sempre no bom senso, na capacidade de reflexão do ser humano. E nós vamos tentar, no limite das nossas forças, com todas as limitações e imperfeições, que eu sei que eu as tenho, mas tentar fazer o que é correto. Porque o certo é certo mesmo que ninguém faça. O errado é errado mesmo que todos façam. Isso é uma filosofia. Eu queria passar agora a palavra, antes de passar para o nosso querido deputado Coronel Armando, o senador Plínio Valério, lá do Amazonas, está conectado, assistindo aqui a sessão, e eu já vou passar a palavra para ele se pronunciar aqui nessa sessão histórica. Muito obrigado, senador. Obrigado, meu amigo Girão. Peço desculpas aí a quem está debatendo, que estava na vez, e eu estava assistindo aqui do escritório. Fiquei em Manaus, não fui essa semana para ele, mas eu não posso me furtar a também registrar, como senador da República, a minha solidariedade a você e todos que estão aí. Diz respeito aos senhores, diz respeito a mim como senador e diz respeito ao Senado. Esses alguns ministros que a gente fala, e quando a gente fala alguns, tal Barroso, tal Fachin e tal o Alexandre de Moraes, são os três que a gente sempre cita, eles têm que entender que no Senado nem todos estão calados. A exemplo do Girão, nós somos alguns que reclamamos sempre esse desrespeito, essa intromissão, essa usurpação que faz, porque são usurpadores, os ministros. Entram no legislativo como se fosse. E a gente vive insistindo, desde que cheguei ao Senado, são 3 anos e meio, esse pessoal pensa que é semideus que moram no Olimpo e não moram. E só uma instituição pode fazer algo neste país em nome dos brasileiros que estão satisfeitos, que somos nós, senadores. E esse respeito sempre constante, claro, cristalino, que eles demonstram, a gente já tem 1000 motivos e 1000 pedidos, dezenas de pedidos para empichar um desses ministros. Então eu não quero perder essa oportunidade, Geraldo, de dizer que sou solidário à sua luta, solidário à luta de todos que estão aí. Então a forma que eu tenho de dizer, como senador da República, é mais uma vez pregar o impeachment de um desses 3 ministros. Nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. É uma forma, estou radicalizando, não, estão revidando, não. A gente está dizendo que eles não são semideus, não são senhores da verdade. Esse ativismo político praticado por esses 3 ministros que eu cito não é mais aceitável. E como senador, a gente está na obrigação, não é só o fato de ter regalia e poder dizer não, é o fato de dizer mesmo. Essa questão que o Barroso mente lá fora, quando ele fala que a gente quer a volta do voto impresso, mente descaradamente, né? Prestam de serviço ao país, e fica por isso mesmo. Como disse o companheiro há pouco, aí agora, eles aceitam participar de live, desde que seja de esquerda, e não aceitam com o pessoal. É um desrespeito. Então, eu estou sendo solidário do senhor, eu devia estar com você aí, Girão, ao seu lado, para dizer que você não está só nessa luta, mas estou em Manaus cumprindo a agenda aqui e quero, sim, ser solidário a todos que estão e dizer, senhores que estão aí, senhoras que estão aí, vocês não estão sós. Este senador da República aqui, Plínio Valério, do Amazonas, está junto com o Girão. Nós temos que enfrentar o Supremo Tribunal Federal e acabar com isso enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Daqui a pouco vai ser tarde. Um grande abraço, aqui é boa tarde a todos. Obrigado, meu amigo Girão. Desculpa eu ter atropelado aí, mas eu não pude suportar, não consegui me segurar, irmão. Que é isso, querido senador Plínio Valério, do Amazonas, um amigo, um irmão que tem sido, desde o início do mandato, muito coerente, né? Muito centrado, sereno, de uma escalada autoritária que a gente vê, infelizmente, de alguns ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. E uma das responsabilidades é nossa, por isso está acontecendo, não tenho dúvida. Nós temos que ter um meia-culpa perante a sociedade brasileira por uma omissão aqui dessa casa, de várias legislaturas, de nunca sequer, em 133 anos da República, a gente nunca ter feito
nunca ter deliberado sobre um pedido de impeachment de um dos ministros que eventualmente tenha cometido desvio de conduta, enfim. E essa é uma marca nossa, mas como a gente sabe, a população está acompanhando, está gostando de política, e é através do voto, através de, às vezes, mudanças, né, arejar essa casa, que a gente vai conseguir, porque a natureza não dá saltos, mas a consciência das pessoas está avançando muito nesse sentido, e eu sou muito otimista e muito esperançoso com o futuro. Eu queria já passar a palavra para o deputado Coronel Armando para fazer as suas considerações. Muito obrigado pela sua presença. Senador Girão, é uma honra estar participando